A próxima experiência, nós vamos utilizar o mesmo quadro e esse outro quadro. Então, agora não temos mais ímãs. Não temos Não mais temos ímãs. mais ímãs, agora só temos corrente elétrica nesse quadro e nesse quadro. Agora é elétron correndo por aqui e elétron correndo por lá. Ali. É isso, não no há fundo. Né? ímãs. Ok. Então vamos posicionar muito perto, porque o campo magnético de fios ele é extremamente fraco. Então, para conseguir efeitos maiores, eu necessitaria de correntes muito maiores. Portanto, eu tenho que colocar os quadros muito próximos, porque a gente vai perceber que essa força é muito pequena. Aham. Ok? Então vamos... Ela vai com 1 sobre D ao quadrado, né? Então, quanto mais você aproxima, mais intensa vai ser a força, né? Exatamente. Mas ainda assim um efeito não muito forte, é isso que você está dizendo, né? Isso. As correntes são fracas, na verdade, né? São muito fracas. Então agora eu vou ligar aqui e ligar aqui. A gente percebe um pequeno movimento do quadro. Vamos deixar mais próximo então ainda. Olha, está repelindo. E agora vamos inverter. Está atraindo. Chegou até mesmo se aproximar. Se aproximar. Aham, aham. E pode também haver forças de repulsão, né? Sim. Em função do sentido da corrente. Essa experiência ficou famosíssima. Na verdade, a Ampère se consagrou com essa experiência aqui, porque ela demonstra, na verdade, uma relação muito mais íntima entre as duas ciências, da eletricidade e do magnetismo. Por quê? Vamos lá. Veja bem, se eu faço passar uma corrente por esse fio, ela gera um campo magnético. O Cláudio acabou de demonstrar lá. Não preciso explicar isso, já foi explicado, né? Então, ela gera um campo magnético. Agora, olha só que coisa curiosa. Quando ele coloca esse outro fio aqui, pelo fio nós temos a passagem de elétrons. Mas olha só que coisa curiosa. Os elétrons, eles sofrem a ação de uma força. É a força de Lorentz, que acabamos de mencionar aqui. De forma que eles se atraem, os dois fios, porque este produz um campo. É claro que você poderia inverter o argumento, claro, né? Lei da ação e da reação, né? Mas vamos abordar então só um caso. Quer dizer, se, né, por esse aqui passar uma corrente, né, e pelo outro, agora nós temos aqui um segundo que passa uma corrente, como os elétrons estão em movimento, eles sofrem a ação de uma força, que é a força magnética produzida por esse aqui. Olha só que coisa interessante. Dois fenômenos. Geração de um campo magnético, né? Já vimos isso quando passa a corrente, né? E agora um outro fenômeno que é diferente do anterior. Cargas elétricas se deixam influenciar pelo campo magnético produzido por esse. É isso. E aí surge a força. Essa força é a força de Lorentz. É por isso que muitas vezes, né, a gente atribui a Ampère apenas, né, a lei de Ampère, né, e sempre procurei entender, né, por que o Ørsted, que fez isso primeiro, Ampère foi em 1820, né, e o Ørsted não ficou tão famoso. Mas o Ampère ficou famosíssimo porque ele estabeleceu, por meio dessa experiência, na verdade, dois fenômenos. Não é só um, não, dois. Uma corrente produz um campo e um elétron se deixa influenciar pelo campo magnético produzido por esse aqui. Eu acho isso absolutamente fantástico, revolucionário, revolucionário. A gente vai ver as muitas aplicações desses fenômenos depois.